Olá, olá! Tudo bom com você, meu amigo? Como é que vai? Como passou sua semana? Espero que tenha sido melhor do que a anterior. Se não foi melhor do que a anterior, meu amigo, bora que vai melhorar, demorou? Hoje eu quero fazer um vídeo sobre um assunto polêmico. Não tão polêmico quanto mamilos, mas polêmico. Hoje eu queria comentar um pouco sobre juros. Queria te explicar o que é juros e falar um pouquinho sobre a Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil. Então vamos lá, né? Solta a vinheta, claro, vambora! Seguinte, você já deve ter ouvido falar, juros, o que é juros? Eu tô pagando muito juros, absurdo essa taxa de juros. O que é juros, meu parceiro? Seguinte, primeira coisa, vamos definir que taxa de juros é diferente de juros, tá? Depois eu vou explicar o que é a taxa de juros. Mas vamos lá, juros. O que é juros? Juros é o preço do dinheiro no tempo. Mas que tempo é esse? O tempo entre você pegar o dinheiro e devolver o dinheiro. O tempo inicial e o tempo final. Basicamente é isso. Porque não necessariamente você pegou um dinheiro e devolveu um dinheiro. Mas é sempre um tempo inicial e o tempo final. É esse intervalo aqui no meio. É os juros desse intervalo. Você deve estar só Nazaré, né, meu amigo? Infelizmente, é a realidade. Juros é o preço do dinheiro no tempo. Agora vamos com alguns exemplos um pouco práticos que talvez vão te fazer entender um pouco mais, um pouco melhor. Juros, quando eu digo que é o preço do dinheiro no tempo. Tudo é um produto. Tudo que é vendível tem um preço e as pessoas querem ganhar dinheiro sobre isso. Se você vai vender uma casa, você quer ganhar um lucro sobre isso. Se você quer vender um carro, você vai ganhar um lucro sobre isso. Você não vai vender pelo preço de custo. Você vai vender com algum lucro. Tudo tem preço. Tudo que é vendível tem preço, tá ok? Vamos pensar nessa parte aí inicial. Agora, o dinheiro, apesar de ser dinheiro, ele também é um produto. Quando você está emprestando dinheiro para alguém, quando é algum financiamento, isso é um produto. Basicamente, os bancos ganham, uma das formas que os bancos têm de ganhar dinheiro é emprestando dinheiro para outras pessoas que estão precisando, ou para outras empresas que estão precisando. E como que o banco vai ganhar dinheiro com isso? Ele te empresta R$1.000 e você vai pagar daqui a 5 anos. Só que ele não vai te cobrar daqui a 5 anos os mesmos R$1.000. Ele vai te cobrar um valor de juros. E esses juros, no final desses 5 anos, você vai pagar alguma coisa, sei lá, tipo R$2.000 no valor total, 3. Esse valor vai variar de acordo com o quê? Com a taxa de juros. A taxa de juros é aquele valor percentual que você vai receber lá sobre o preço do que você está comprando, entendeu? Pode ser 1% ao mês, 10% ao mês, 150% ao mês. Como é que essa taxa de juros é definida? Ela é definida com base em vários fatores, mas principalmente em a capacidade de quem está pegando aquele dinheiro de pagar. Quanto mais alta for a capacidade daquela pessoa de pagar aquela dívida, menor vai ser a taxa de juros. Por quê? Porque o banco ele leva em consideração a inflação que ele acha que vai ter naquele período, a taxa básica de juros, que é a Selic, ele leva em consideração a inadimplência das pessoas, que é um risco que ele vai estar correndo, outros riscos que ele vai ter de você não pagar esse empréstimo. Tudo isso vai formar a taxa de juros. Por que, por exemplo, você tem uma taxa de juros mais barata para um financiamento de carro do que para um empréstimo de dinheiro vivo? Porque o banco consegue, caso você não pagar, tomar o carro de volta. Então, o prejuízo dele, caso você não pague, é menor. Se você pegou um dinheiro emprestado simplesmente e não pagar, o banco vai fazer o quê? Ele não tem como te cobrar de outra forma. Ou então, por exemplo, o empréstimo baseado em penhor. Penhor é quando você deixa alguma joia no banco e ele te dá o dinheiro. Por que a taxa de juros também é menor? Porque se você não pagar, o banco vai leiloar a sua joia, ou seja, alguém vai comprar e ele vai ter um valor de prejuízo menor. Então, basicamente, a taxa de juros é isso. Os juros é o valor em dinheiro que existe quando você pega o capital que foi emprestado vezes essa taxa de juros durante o período do empréstimo, entendeu? Tem duas maneiras de calcular juros. Eu não vou entrar numa parte matemática, mas só dar um parâmetro bem rapidinho para vocês. Você tem o juros simples, que basicamente ele só vai ser calculado pelo valor inicial do empréstimo, e você tem os juros compostos. Os juros compostos é basicamente assim: você está devendo 5, daqui a 2 meses vai ter R$2 de juros. Então você vai dever 7. Daqui 2 meses você vai dever em cima desse 7, que vai virar depois 9. Aí você vai dever em cima dos 9, que vai virar 15, que depois você vai dever em cima dos 15. Não é só sobre o valor inicial, entendeu? É sobre o valor acumulado da sua dívida, tá? Espero que tenha ficado claro isso aí. E agora eu vou falar um pouquinho o que é a taxa Selic, que a gente escuta tanto. A taxa Selic está no patamar mais baixo da história. A taxa Selic está no patamar mais alto da história. Hoje,
dia 15 de novembro de 2020, a taxa Selic está a 2% ao ano. E o que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros, é o ponto de partida de onde os bancos e as pessoas vão poder calcular o tanto que elas vão pagar de juros para as outras pessoas, ou quanto que elas querem receber de juros. E isso é bom ou ruim? Olha, quando a inflação está em alta, quer dizer que o quê? As pessoas estão gastando muito dinheiro, tem muito dinheiro em circulação. E a inflação alta, igual no meu vídeo sobre inflação, o que eu falei? Não é bom. Quando a inflação está em alta, o governo tem que fazer o quê? Tem que aumentar a taxa de juros, porque quando o juros está alto, as pessoas começam a gastar menos, tem menos dinheiro em circulação, então a inflação diminui. Então o oposto também é verdadeiro. Hoje nós estamos num momento ainda de pandemia. No momento de pandemia, o que acontece? A maioria das pessoas está gastando menos, muitos negócios fecharam, então as pessoas estão poupando mais. Quando isso acontece, a inflação está caindo, está caindo, está caindo. E não está sendo gerado emprego, não está sendo gerado nenhum tipo de valor para o país. O que o governo faz com isso? Abaixa a taxa de juros ao máximo que ele consegue para tentar fomentar o aumento da economia, o aumento do gasto. Ah, mas os juros dos bancos são muito altos. Sim, são altos. Principalmente quando a sua capacidade de pagar é baixa. Aí você já deve ter visto em alguns momentos assim, mas a gente tem banco público, que no caso aqui no Brasil é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Por que então a gente só não define o valor da taxa de juros que a gente quer? O governo vai lá e define um valor baixo. Já fez isso. Isso é bom? Eu não acho. Por quê? Você está interferindo em leis e lógicas de mercado. Aí não é economia, mas aí é física. Para toda ação, você vai ter uma reação, né? E o que acontece? Se, por exemplo, todos os bancos estão cobrando uma taxa de juros média de 50% ao ano, aí vem a Caixa e o Banco do Brasil na canetada, tá? Sem nenhum estudo de por que eu vou cobrar esse valor de taxa de juros, define que vai ser 20. O que vai acontecer? Todas as pessoas que estão nesses bancos e que estão inadimplentes, ou seja, elas não têm capacidade de pagar, elas vão sair desses bancos e pegar empréstimo no Banco do Brasil e na Caixa. Quando elas fazem isso, o que acontece? Você vai favorecer esses bancos com essas taxas mais altas, porque eles vão ficar só com clientes que têm capacidade de pagar, então os prejuízos dos bancos maiores diminuem. E o que acontece? As pessoas que costumam estar inadimplentes, que têm menor facilidade de pagamento, vão todas para Caixa e Banco do Brasil. E aí, o que acontece? Elas não vão pagar. E quando elas não pagam, quem paga a conta de uma empresa pública? O povo, através de diversos mecanismos até de aumento de impostos. Claro, gente, eu estou dando uma explicação bem simples para um assunto complexo, mas basicamente é isso que ocorre. Então, por isso que eu vejo que não é uma boa estratégia você simplesmente abaixar valor de taxa de banco na canetada. Ah, Furtado, então como é que é a melhor estratégia? Olha, eu vejo as estratégias interessantes de que maneira? Igual eu falei, a taxa de juros ela é formada por vários pequenos fatores. O que a gente tem que fazer, como governo, como sociedade? Atacar esses pequenos fatores para que eles sejam cada vez menores e cada vez a taxa de juros seja menor. Quando você aumenta a concorrência, é uma opção. Aquela questão da portabilidade de dívida é outra opção. Quando você cobra uma análise de crédito melhor antes de sair dando empréstimos, é outra opção, porque tudo isso você vai estar diminuindo a inadimplência e aumentando a concorrência dos bancos. Eu espero que esse resuminho sobre o que é taxa de juros e um pouquinho sobre a taxa, se ele tenha feito sentido para você. Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, pode me perguntar no direct, estou sempre à sua disposição, demorou? É isso, um beijo, um abraço e tchau!